Oi, oi, vidas, vamos de videozinho de rotina comigo, meus amores. Acordei, tava xoxa, anêmica, né? E vim logo trocando de roupa. Tomei um banho, né? Claro, gente, pedi o meu cabelo, vim fazer o mingau logo do Murilo, antes que ele acorde, né? Que ele já acorda assim, 1000 graus, querendo tomar o gagal dele, morrendo de fome. E quando eu termino, eu já venho lavando essas louças, porque, gente, se eu deixar acumular, quando ele acordar, eu não consigo fazer mais nada. Sabe o que é nada? É por isso que minha vida é corrida, gente, porque ou eu reparo ele, porque ele só quer ficar no colo, entendeu? E então, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu tenho que aproveitar enquanto ele tá dormindo. Eu já vim aqui fazendo meu cafezinho de milhões, né, pra me tomar meu cafezinho, porque eu não vivo sem ele de manhã cedo. Tem que tomar o cafezinho. E já vem limpando tudo, olha, vírus. É isso, meus amores, o meu videozinho para agora de manhã. E um beijo, tchau, tchau.